Instruções de Kardec. Então nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, quando nós encontramos no preâmbulo, na abertura de cada tipo de prece que Allan Kardec vai nos propor nesse capítulo, uma instrução que seria então esse prefácio que ele faz dentro daquele tema. O tema de hoje, que nós já estamos no item 22, porque não é sequencial, porque cada item tem um prefácio, né, uma instrução preliminar, mas outros itens são as preces. Então vai pular de um item para outro. Nós fizemos no 20, agora nós estamos no 22, mas é sequencial. E no tema sequencial de hoje, nós vamos estudar o que Allan Kardec propõe como graças por resistir a uma tentação. Graças quer dizer o agradecimento porque nós resistimos a uma tentação. No capítulo passado, ele nos propôs a prece para resistirmos a uma tentação. Nos deu uma aula, nos explicou que quando a gente tem duas ideias na nossa mente, que elas podem vir de dentro do nosso próprio espírito pela nossa imperfeição ou sugerida por espíritos inferiores, mas que nunca faltam espíritos amigos, o anjo guardião, o espírito protetor, para nos inspirar a boas ideias. Hoje nós vamos falar sobre a tentação de uma maneira mais específica. Então, antes de entrar em Allan Kardec, eu fiquei perguntando, o que seria a tentação? A tentação no dicionário tem várias definições muito parecidas, porque estão dizendo a mesma coisa. É um impulso que a gente tem para a prática de alguma coisa censurável, ou que não seja recomendado, quer dizer, fazer alguma coisa negativa, alguma coisa que a gente não deve fazer. Então, quando que a gente vai sentir, isso sou eu aqui que estou pensando, com a palavra tentação, quando que a gente vai sentir que a gente está passando por uma tentação? Quando nós já temos a consciência do certo e do errado, do nosso senso moral desenvolvido de tal maneira que nós não queiramos mais errar, ou de que saibamos que se errarmos vai haver consequência negativa. Então a gente não sabe que não deve fazer, mas vem aquela ânsia de fazer, vem aquela vontade, aquela tendência. Então está ligado ao nosso estágio evolutivo, aos hábitos que nós trazemos das vidas anteriores, a tendência de repeti-los nessa vida, mas essa vida é uma proposta de Deus para que a gente pare de repetir os hábitos negativos. Se nós abortamos em vidas anteriores, por que vamos abortar hoje? Se nós cometemos suicídio, por que vamos cometer suicídio hoje? Se nós roubamos, por que nós vamos roubar? Se nós matamos, por que vamos matar? Então, quando a gente amadurece a ideia de não querer mais errar, mas vem à vontade, ela se chama tentação. É importante. Gente, é tão importante essa palavra na vida do cristão, da alma humana em evolução, que quando Jesus nos propôs a oração para nós nos dirigirmos ao Criador, ele, naquelas pouquíssimas e sublimes palavras inesquecíveis que se transformaram no Pai Nosso, ou Pão Nosso, ou oração dominical, Jesus nos diz lá no fim, não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Por que Jesus vai dizer isso? Não nos deixeis cair em tentação. Porque ele sabe que a luta do homem que quer ser um homem de bem na terra vai ser com as suas próprias más tendências. Eu me recordei de algumas histórias, eu pensei o que eu vou apresentar para o pessoal sobre a questão tentação, antes de apresentar o ensino de Kardec, que é um agradecimento por alguém que já venceu uma tentação. Então hoje o ensino é bem, são 2, 3 frases de Kardec, mas então nós estamos fazendo essa reflexão. Eu me lembrei do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, quando ele nos contou certa vez que o Chico, ele era muito amigo do Chico, ele ia sempre na casa de Chico, e que uma vez o Chico contou que tinha um senhor que foi traído pelo vizinho dele, que começou a frequentar a sua casa, e quando ele ia trabalhar, um dia ele descobriu que ele começou a tentar envolver a esposa dele, e ele entrou num estado de ódio tão grande que ele começou a querer tirar a vida do vizinho. E aquele ódio foi tão grande, mas dentro dele já estava a semente do
do não fazer o mal e fazer o bem. E o que ele fez? Ele começou a procurar o Chico desesperadamente, dizendo: Chico, eu não estou aguentando de vontade de matar essa pessoa, Chico. É muito forte, Chico. E eu tenho arma em casa, Chico. Eu corro o risco de ir lá e tirar a vida. E o Chico ia lá, naquela época muito antiga, ele ia lá para trás daquela tendazinha que ele ficava, recebia mensagem para todas as pessoas que pediam remédios, que pediam recado, e para esse senhor vinha sempre uma mensagem do Dr. Bezerra: confie em Deus, tenha paciência, acalme seu coração, deixe que tudo corra conforme a justiça divina, né? E sempre procurando acalmá-lo. Dali um mês voltava aquele senhor desesperado, querendo matar o vizinho, passou um mês querendo matar, e foi assim. E conta o Jerônimo que foram 2 anos, e um dia esse senhor levantou, quando saiu à porta de casa, estava tendo o velório na casa do vizinho que havia morrido, de morte natural. Então ele sentiu aquela sensação de alívio, não precisei matar, ele pensando assim, quer dizer, como se Deus tivesse matado ele. Não era isso, mas ele não precisou cometer um crime. E ele foi muito feliz contar para Chico que ele conseguiu sobreviver a 2 anos de tentação de tirar a vida do vizinho. Então isso é uma tentação. E me recordei como é uma luta difícil, quando a gente está dentro da gente lutando contra uma tendência inferior, sabendo que o que a gente vai fazer é negativo, que vai causar sofrimento nas pessoas em torno da gente, e que é difícil de resistir. Então aí, na lição anterior, Allan Kardec nos ensina como buscar os recursos através dos espíritos superiores, dos guias superiores, e nos mostrando que os recursos nos chegam. E hoje ele vai nos dar essa aula, dizendo que depois que esse recurso chega, a gente deve agradecer. Então é graças por uma tentação vencida, graças por resistir a uma tentação, é o nome da lição. Então diz assim Allan Kardec: aquele que resistiu, é a lição de Kardec hoje, aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos, dos quais ele escutou a voz. Quer dizer, dentro dele, ele optou pelos conselhos dos espíritos superiores e não pelas influenciações inferiores que viessem ou do seu próprio espírito ou de entidades malévolas que quisessem promover o mal contra alguém ou contra ele próprio, fazendo com que se perturbasse pelo deslize que cometesse, né? Mostrando então que a pessoa, agradecendo aos espíritos superiores, ela já está num estado mais evoluído, de quem sabe que é duro vencer sozinho as nossas tentações aqui na Terra. Se Jesus pede que nós oremos a Deus, dai-nos força para vencermos as tentações, Senhor, não nos deixeis cair, é porque é difícil essa luta. Então diz Allan Kardec, nesse ensinamento que é curtíssimo, nessas 2 frases: ele deve, quem conseguiu resistir a uma tentação, deve agradecer a Deus e agradecer ao seu anjo guardião, ao seu benfeitor. Por que a gente tem que agradecer? Porque sem eles é difícil e porque nos mantém na sintonia com os nossos protetores e com o amor divino, para que a gente continue fortalecendo o nosso espírito. Então, hoje, o que eu não tenho feito é colocar nas preces. Eu coloco a prece que Allan Kardec sugeriu. Meu Deus, eu vos agradeço por me teres permitido sair vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Fazer com que essa vitória me dê a força para resistir a novas tentações. E a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Que possa a minha submissão aos vossos conselhos tornar-me digno de merecer novamente a vossa proteção. Essa é a lição de Allan Kardec para hoje. Então guardemos essa lição, não só de buscarmos o socorro, não só de lutarmos para vencermos, não só vencermos as tentações, mas agradecermos termos vencido a Deus e aos nossos benfeitores. Um grande abraço.